Porque eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. Jó 19:25. Hoje, um daqueles dias que a gente vai direto ao assunto. João Batista, que foi o precursor do Senhor Jesus Cristo, ele deu alguns testemunhos sobre Jesus. E um deles eu cito agora, João capítulo 1, verso 18. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o qual está no céu. É sabido que Jesus, após a sua ressurreição e uma estadia de 40 dias entre os discípulos, ele foi até o Monte das Oliveiras. Ali foi o local da despedida, claro, despedida temporária, porque ele já tinha dito que voltaria. Ali, após a despedida, os discípulos viram, embora uma cena emocionante, mas, claro que triste também, porque eles estavam perdendo aquele companheiro no sentido físico, aquela companhia bem pessoal. Eles viram Jesus que foi subindo lentamente aos céus. E eles ficaram de olhos fixos, olhando Jesus subir entre nuvens. E desceu 2 varões vestidos de branco, 2 anjos, e disseram para eles: varões galileus, por que estáis admirados, olhando para as alturas? Este Jesus, do mesmo modo que ele subiu, ele há de descer. Aleluia. Mais uma confirmação. Ele tinha dito, ele tinha prometido a sua volta, e agora a confirmação. Anjos descem enquanto ele sobe e anuncia para os discípulos, anuncia para nós, do mesmo modo que ele subiu, ele há de voltar. Ele tinha dito lá em Mateus 24, verso 30, no seu sermão profético, ele assim se expressou. E depois das tribulações, ou da tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do céu e verão o sinal do Filho do Homem descendo entre nuvens. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Notou que concordância? Ele disse que voltará entre nuvens. E ele, na ascensão, ele subiu entre nuvens.
e os anjos vêm e confirmam o que ele tinha dito, que voltaria, que seria visto pelo mundo todo, que todas as tribos da terra irão se lamentar quando verem ele voltando. Então, a volta de Jesus será clara, não será secreta. A gente tem que saber crer de uma maneira convicta, sólida. Não é um conto, não é uma lenda. Quando nós lemos Hebreus capítulo 1, versos 1 a 4, principalmente no verso 4, há uma afirmativa que nos revela ainda de maneira mais forte. Tendo ele feito, isto é, Jesus, tendo ele feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aleluia! Alguém pode estar perguntando, pastor, Jesus subiu após a morte e a ressurreição. E onde ele está? Ele está sentado no trono. Ele, como aquele trabalhador que termina uma tarefa e está exausto, cansado, mas olha para trás e vê o dever cumprido e vai lá na sombra, se assenta, descansa. Jesus, ele tinha terminado uma tarefa que o levou à exaustão, pois ele deu a própria vida. O seu sangue foi derramado por nós e ele pôde declarar com toda a felicidade: está consumado. E então, subindo, ele, com o seu corpo glorificado, com o seu trabalho executado numa entrega total, aprovado pelo Pai, aprovado por Deus, porque ele morreu como homem, não morreu como Deus. Estou sempre repetindo este ponto. Deus não morre. E lá ele assenta no seu trono, como que descansando da tarefa, do dever cumprido, ele exaltado, sentado no lugar de mais honra, recebeu a mais alta decoração que alguém pode receber. E é dali, desse trono, nada dessa ideia que alguém prega, que ele mudou de santuário num determinado tempo, para nesse outro santuário terminar a purificação dos nossos pecados. Heresia. Ele, ao terminar a purificação dos pecados, assentou-se no trono da majestade. É dali que ele vai sair
Ali ele intercede por nós, como nosso advogado, e dali ele, conforme diz o apóstolo Paulo, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15, o Senhor mesmo descerá dos céus com grande brado. Note, desse lugar, do seu trono, ele descerá dos céus com grande brado. Note a intensidade do texto. O Senhor mesmo, isto é, não como um subalterno, mas como aquela testemunha fiel, aquele primogênito dos mortos, aquele soberano dos reis sobre os reis da terra, que diz Apocalipse 1:5. É assim que ele virá, saindo deste trono de majestade, descendo entre nuvens, como homem, com o seu corpo glorificado, e ressuscitando os que morreram em Cristo, transformando aqueles que estiverem vivos em Cristo, os seus anjos, com clangor de trombeta, revoando os 4 cantos da terra, ajuntando os escolhidos e acontecendo o encontro nos ares, ele descendo com milhões, quem sabe bilhões de santos, conforme diz lá em Judas, que ele citou uma profecia de Enoque, que diz: eis o Senhor vindo com sua miríades de santos. Assim ele descerá para instalar o seu reino na terra. Aleluia! Por essas lições preciosas, mas sempre dizendo outras mais preciosas ainda virão. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.